Para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e a achareis. A palavra de Deus diz: batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se lhe abre. Mas todo esse buscar, pedir, bater, deve constituir-se num cultuar ao grande Deus. Não deve ser um ato, uma ação de ir à presença de Deus apenas para receber algo para o suprimento das nossas necessidades. A palavra de Deus diz: tudo quanto fizermos, por pensamentos, por palavras, por obras, tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Em nome de Jesus é que nós adoramos o Trino Deus, o único e eterno Deus, e dando graças a Deus por Ele. Então, a palavra já nos recomenda a um viver cultico, a um viver em contínua sintonia com o céu. E nós falamos algumas coisas aqui, e eu espero que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, trazendo revelação da palavra de Deus. E eu quero, nessa oportunidade, sem mais delonga, nós já falamos sobre o grande eu sou, falamos sobre a pessoa de Jeová, o Javé, no Antigo Testamento, e também a equivalência de Kyrios, o Senhor, no Novo Testamento. Mostramos que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Todas as coisas, elas estão em Jesus. Então a grande necessidade nossa não é um amontoado de coisas, mas a palavra diz que Jesus é tudo. Se Jesus é tudo que eu preciso, tudo que você precisa, encontra-se em Jesus. E uma vez que nós buscamos por Ele, nós temos todas as coisas que são imprescindíveis na nossa vida, no nosso viver. E então nós mostramos algumas coisas na palavra de Deus, e falando que é muito sublime, é muito profundo, né? O privilégio de ser um verdadeiro adorador. Adorar a Deus antes de uma obrigação, embora todo mundo está obrigado a fazê-lo, é um privilégio muito grandioso. Deus nos separou, Deus nos escolheu para que nós estivéssemos sempre diante dele, adorando em espírito e em verdade. Tá? Nós falamos também que o culto, conquanto celebrado na terra, ele é prestado e oferecido no céu. Foi por isso que nos foi aberto um novo e vivo caminho, para que nós tivéssemos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. A palavra de Deus diz: porquanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo Santo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 19 ao 22. Então, apesar de nós estarmos aqui nessa sala, como seres humanos, como pessoas, o culto é prestado no nosso espírito, é no nosso interior, é nas nossas entranhas. A Bíblia diz: ou não sabeis que vós sois o templo de Deus? O templo de Deus é o lugar onde os filhos de Deus oferecem a Deus o culto. Então você é o lugar onde você oferece o culto a Deus. Onde você está, você oferece esse culto ao Deus que habita em você. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, e não obstante Deus que está sentado no seu alto e sublime trono.
através do novo e vivo caminho que foi aberto pelo rasgar do véu, pelo rasgar da carne de Jesus. Lá no lugar onde Deus nunca abandonou, Ele recebe então o nosso culto, a nossa adoração. É um mistério muito profundo. E nós vamos ver algumas coisas aqui decorrentes do culto que nós prestamos a Deus. Quando você presta a Deus um culto com sinceridade, com integridade, com verdade, um culto mais íntimo do seu ser, Deus então vem para acolher o seu culto. E Deus, Ele não é um Deus perverso, um Deus ingrato, e não reconhece, não retribui a nosso culto, o sacrifício de louvor que nós oferecemos a Ele em espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém? O verdadeiro culto nós mostramos que Ele liga o céu e a terra. E o culto, ele é independente das situações, das circunstâncias, do local, do tempo, da condição que nós nos encontramos. E Jesus demonstrou isso. O homem de Nazaré, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali Jesus, durante aqueles 40 dias, Jesus, ele cultuou a Deus. Ele não perdeu o céu nem um minuto. E já no final dos 40 dias, quando ele teve fome, foi tentado por Satanás, a gente mostra a sintonia que Jesus tinha com Deus, com a palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Então, a fome, a sede, o deserto, as bestas, as feras, as tribulações, as aflições, as enfermidades, nada pode colocar solução de continuidade no nosso culto ao nosso Deus. Nenhum problema, nada pode impedir que nós continuemos a oferecer ao nosso Deus um culto verdadeiro, um culto em espírito, um culto em verdade. Amém? O culto que agrada a Deus exalta o Senhor, enquanto edifica e abençoa e traz exultação e alegria ao adorador. Quando você exalta o nome do Senhor, o Senhor vem até nós, vem até você, vem até o adorador, para produzir alegria, para produzir cura, libertação, para trazer paz ao nosso coração, uma paz que excede o nosso entendimento. Você está adorando Deus, você está com questões, e você coloca-se diante de Deus, toma o Senhor pela palavra, você canta um cântico, você adora, você medita na palavra de Deus, você descansa, você faz a sua profissão de fé, e sem que você perceba, o seu coração tem paz, você tem calma, você tem resposta, e sem que você espere, Deus então aparece na sua vida, trazendo a provisão para cada um de nós que cremos nele. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Quando a igreja se reúne para cultuar, ela o faz no nome de Jesus Cristo, para adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo transporta-nos para o Santo do Santo. O Deus a quem eu sirvo é meu Espírito. Deus é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é Espírito serve e adora em Espírito e em verdade, como a palavra de Jesus Cristo diz para a mulher samaritana. Então, Jesus, em João 7, ele falava em verdade, vos digo que todo aquele que crê nele, né, ele verdadeiramente há de receber do Espírito. Os homens não podiam receber o Espírito, porque Jesus não tinha sido morto, Jesus não tinha sido glorificado. Quando Jesus morre, ele libera o Espírito Santo. E nós então podemos receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo regenera, mediante a obra de ressurreição, o nosso Espírito. Então nós então entramos em conexão eterna com o nosso Deus. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um só Espírito com Ele. Mas nós não estamos unidos a Deus apenas por estar. A nossa unidade com Deus é para prestar a Deus um culto contínuo. Se nós olharmos para os 40 anos do deserto, o povo de Israel não construiu uma casa, não construiu um navio, não construiu uma torre, não fez nada. Eles moravam em tenda de noite. Todo o labor do povo de Israel era adorar o Senhor, era cultuar o Senhor. Ele ia comer o maná do céu, beber água saindo da rocha. A rocha é Jesus, a água tipifica a vida, a redenção, enfim, o Espírito Santo. Então, eles passaram 40 anos em comunhão com Deus. E eles não sentiram fadiga. Então aquilo ali revela também
é o tempo para o qual nós estamos sendo conduzidos, né, para nós adorarmos o nosso Deus. Esse tempo de congregação, esse tempo em que nós estamos, é apenas um exercício. Deus está nos treinando para ir para o tempo em que a nossa vida será uma vida totalmente unida com Ele, e no cântico aqui, lá será enxuta no Apocalipse 21, nós louvamos o Senhor, para não haverá mais morte, nem dor, nem fadiga, nem cansaço. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma consciência profunda de temor e reverência deve tomar conta do adorador, por causa da presença de Deus. Está escrito: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Pois onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Essa presença de Jesus, ela precisa também ser cultuada, ser cultivada. Às vezes nós nos reunimos, nos assentamos, cantamos o cântico, tomamos a Bíblia, mas nós perdemos a consciência de que Jesus está aqui. O Cristo em ressurreição, há um trono posto aqui, né? As pessoas acham que o altar, esse não é o altar é onde Jesus está, né? Voltado para cada um de nós, para receber o nosso culto, a nossa adoração, para sondar o nosso espírito, o nosso coração, os nossos rins, para esquadrinhar a nossa vida, para suprir as nossas necessidades, para nos libertar, para trazer acalanto ao nosso coração. Então nós também precisamos estar diante de Deus com reverência e santo temor. A presença de Jesus Cristo, a certeza de que Ele está aqui nesse lugar, deve nos constranger. Não é verdade? Eu imagino isso quando Jesus estava na carne. Onde Ele chegava, onde Ele ia passando, havia uma mudança da ambiência, de comportamento, a postura das pessoas. Não é verdade? Então a presença dele também deve nos incomodar. Nós devemos estar diante de Deus com reverência, com temor, com santo temor, sabendo que Ele é aquele, né, que foi exaltado, que foi glorificado. No nome de Jesus Cristo. Essa compreensão também nos ajuda, não é verdade, a contatar Deus não como um outro ser qualquer, mas como todo-poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Louvado seja Deus. No culto ao Deus vivo, ao mover solene do Espírito Santo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando nós começamos a glorificar o Cordeiro, o Deus da nova aliança, o Cristo em ressurreição, o Cristo ressuscitado e ascendido, o grande Espírito composto, mesclado de divindade e humanidade, ele começa então a agir na nossa vida. Quando Jesus Cristo veio do céu, Deus era Deus, Maria era Maria. Aí Deus entrou no ventre da Virgem Maria, e ali começou a ser produzido então aquela criança, que chamou-se Jesus, o menino Jesus. Nasceu, foi um homem que transitou entre nós. Deus estava só naquela pessoa, na pessoa de Jesus. Mas com a morte e a ressurreição de Jesus, Deus agora está em nós. Ao nos regenerar, há um Espírito composto na terra. A palavra do Senhor seja com o vosso Espírito. O seu Espírito é composto do seu Espírito humano regenerado e do Espírito divino regenerador. Aquele que une o Senhor torna-se um só Espírito. Então esse é o Espírito. Nós precisamos também, isso precisa trazer alegria, força, entendimento, que o nosso Espírito hoje está misturado com Deus. A palavra diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então isso também, a compreensão disso é um culto. A fé nessa verdade é um culto a Deus, que traz saúde, que traz libertação, que traz paz, que traz segurança de que nada do mundo exterior, nada desse mundo inferior, nada de Satanás e dos demônios podem mais constranger e prevalecer contra a nossa vida. Pelo vivo e santo caminho que Ele nos consagrou pelo sangue, nós devemos chegar à sala do trono para adorá-lo. E contemplamos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, e na magnífica unidade do excelente Cristo ressuscitado e ascendido, nós adoramos o Senhor. Então nós precisamos também saber que nós somos pessoas preparadas para Deus.
Deus primeiro trabalhou a sua vida, trabalhou a sua necessidade, trabalhou o seu espírito, purificou o seu coração, te lavou, te justificou, te regenerou, ressuscitou, te fez nascer da água do Espírito. Deus nos deu uma condição completa para que através da sua obra nós agora pudéssemos estar diante dele, com ousadia, com confiança, mediante a obra de Jesus Cristo. Muitos crentes às vezes eles têm medo de Deus, eles ficam preocupados se Deus aceita o culto, ficam preocupados com o seu estado espiritual, com os seus pecados. Até o pecado na nossa vida é parte da virada. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. No sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha para nós, Ele vê seu próprio Filho Jesus. Na cruz, quando Deus olhava para o seu Filho, Ele via a mim e a você. Então, Ele teve que castigá-lo com a morte. Mas após a expiação do pecado, os filhos da ressurreição, nós não somos vistos mais como filho da carne, nós somos filhos como filho da alma, como filho do Espírito, como filho do próprio Deus. E nós podemos estar agora dentro da casa do grande Pai de família, adorando o Senhor. E é nessa adoração que Deus então vem a nós, trazendo um suprimento de vida para nós, aquelas coisas que nós necessitamos. Então, quando nós nos envolvemos com o Senhor, quando nós nos preocupamos com a sua palavra, com o seu reino, Deus então Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, desde as regiões celestiais em Cristo Jesus. O verdadeiro culto é realizado mediante o transportar das trevas para o reino do Filho de seu amor. É impossível adorar a Deus nas trevas, porque Deus é a luz. Então a Bíblia fala assim: Deus nos transportou do poderio das trevas para o reino do Filho de seu amor. Há um lugar, não um lugar geográfico, um lugar espiritual, que Deus preparou para que nós pudéssemos adorá-lo sem interferência de ninguém, de nada. Então esse é o império, é um reino do Filho do amor de Deus. Nós falamos também que é o culto, que o culto é um programa social, embora nós possamos realizar um culto e através desse culto organizarmos algumas coisas que venham trazer benefício para os homens no nome de Jesus Cristo. Tudo que fizesse por obras, então nós podemos também organizar coisas e através dessas coisas exaltar o grande nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o princípio governante deve ser a adoração, deve ser o louvor, deve ser o serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Culto é o sacrifício santo, o sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo, oferecido a Deus de forma viva, santa e agradável e voluntária. Então o culto não pode ser imposto. E você não pode cultuar com o espírito do outro. Você não pode pedir o meu espírito dentro da sua esposa, dentro do seu marido, nem pode emprestar o seu espírito também para ninguém, porque o culto é individual. Cada um de nós é conhecido de Deus, o nosso culto. Você não pode amar a Deus com o meu coração, e não posso amar a Deus com o seu coração. Não há permuta, não há empréstimo nisso. É individualmente. Isso também não é por pressão, isso é por voluntariedade. Então nós também precisamos entender o culto para oferecer a Deus, um culto que seja aceitável a Deus. Tem muitas pessoas que oferecem coisas, oferecem um sacrifício. Caim foi a primeira pessoa que ofereceu o culto a Deus. Não foi Abel que ofereceu o primeiro culto. O primeiro culto oferecido a Deus foi um culto oferecido por Caim. Mas Caim a palavra diz que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Deus não aceitou nem Caim nem o seu culto. Mas Abel ofereceu o fruto das gorduras previstas sobre eles. Então, tanto Abel quanto o seu culto, quanto aquilo que ele ofereceu a Deus, foi aceitável. Então, lá já no passado, lá em Gênesis 4, Deus estava mostrando para nós que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós oferecemos a Deus. Porque se nós oferecemos a Deus algo inadequado, Deus não rejeita somente aquilo que nós oferecemos, não. Deus rejeita também o ofertante. Então nós temos que ser muito preocupados com o culto que nós oferecemos ao nosso Deus. Bem?
Então, por exemplo, a pessoa às vezes precisa de uma cura. Antes de ele buscar a cura, ele deve primeiro adorar a Deus. Ele deve oferecer um culto de confiança a Deus, de exaltação a Deus, como aquela mulher do fluxo hemorrágico. Ela foi por trás de Jesus e ela disse, ela adorou Deus, ela confessou o poder de Deus, que ela cria naquela autoridade. Ela falou, se eu tão somente tocar nas obras da sua veste, eu ficarei santo. Que confiança que ela depositava em Jesus, ao ponto de dizer que se ela tocasse não nele, mas só na roupa que ele vestia, havia um poder que ele transferia até para as vestimentas dele. E se alguém tocasse ali, seria curado. Então, antes dela receber em si a cura, antes ela fez a adoração. Ela exaltou, ela glorificou aquele que poderia fazer o que fez por ela. Ele parou e falou, alguém me tocou. Mas a multidão te aperta e diz que alguém me tocou. Eu sei que de mim saiu virtude. Bem, então veja que antes dela receber a cura, ela adorou, ela glorificou, ela exaltou, ela fez uma profissão de fé, sabendo que Jesus era o médico de Gileade, era o bálsamo de Gileade, era aquele que podia curar, e verdadeiramente ele a curou. Louvado seja Deus. O culto é a exaltação do Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Entre os mortais, pela oração, pela meditação, pelos cânticos, salmos, hinos e um coração cheio de gratidão. O culto é a celebração do glorioso Deus entronizado entre os querubins, entre os serafins. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não critica, não censura, não queixa, não murmura. Ele apenas adora. Ele vai diante de Deus. Deus está sempre com a razão. Deus está sempre certo. Deus nunca falha. Deus nunca mente. Deus nunca se arrepende. Então tem pessoas que às vezes ele está na congregação, mas o coração dele é imperfeito. Como graças a Deus nós não temos acesso aos corações, mas Deus tem acesso aos corações que Ele fez o coração. Por isso Deus diz, de tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, nenhum de nós devemos chegar diante de Deus com um coração insincero, um coração que reclama. Eu já reclamo do louvor assim. Se nós tivéssemos aqui um grupo de pessoas que soubessem tocar instrumentos, que tivesse habilidade para louvar, nós teríamos aqui uma banda, teríamos uma orquestra, teríamos um grupo, não é verdade? Nós não temos, então, o que nós podemos oferecer a Deus em espírito e verdade, esse cântico. E se você tiver no espírito, você pode oferecer um grande nome. Assim não dá, assim não tem unção. A unção não está na pessoa que está falando, a unção está. Vós tendes a unção do santo. Os irmãos concordam? A unção está com a pessoa, ou a pessoa está sem unção. Quando a pessoa está sem unção, a palavra diz que tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros. Então tem pessoas que queixam, o fulano fala muito, o fulano fala pouco, o fulano fala errado, o fulano chega atrasado. Tem gente que vem na congregação e como que Deus não aceita o culto dele, e nem ele. Vocês não estão entendendo? Então nós até para cultuar, guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus. E Jesus lavou os pés dos apóstolos. Olha, vocês devem estar sempre com o pé limpo, porque a minha casa é um lugar de santidade. Tira os teus pés, as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Deus falou com Moisés dentro do sarsal. Então nós também precisamos pedir a Deus para nos ajudar na prestação do culto. O culto é o desfrute do Deus Emmanuel, Deus conosco, através do Cristo em ressurreição. Os filhos de Deus, quando eles adoram o Senhor Deus, eu vou falar assim, os filhos de Deus, quando adoram o Senhor Deus, em espírito e em verdade, eles têm desfrute do próprio Deus. Cada um de nós temos a nossa experiência com Deus. O próprio Deus vem a nós e Ele trabalha no nosso ser interior. Ele trabalha no nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Às vezes você não precisa sentir nada, mas o autor da palavra que diz que te aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa mesmo. Então
Então Ele trabalha cada compartimento, áreas da nossa vida. Vai em regiões do nosso corpo físico, onde tem enfermidade, onde tem um fungo, onde tem uma bactéria, onde Satanás às vezes está querendo dispensar algo mortífero, Ele nos liberta. Ele trabalha na nossa alma, produzindo alegria, produzindo paz, nos dando os seus pensamentos, nos dando o seu direcionamento. Ele trabalha no nosso sentimento, as coisas invertidas, às vezes alguma angústia, algum mal pensar, algumas coisas que o inimigo quer lançar contra a nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando as nossas vidas. É a presença do Emmanuel, Deus conosco, o Cristo ressuscitado, o Espírito que vive em nós. E Deus quer também que nós saibamos disso, e que nós creiamos nisso, e que isso faça parte da nossa adoração, um conjunto de motivos que nos leva a estar na presença de Deus. Eu sei, meu Deus, que toda vez que eu estou te adorando, que eu estou te servindo, que eu estou te glorificando, algo bom está me acontecendo. Eu estou trabalhando no meu corpo, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. O Senhor está me livrando da peste perniciosa, o Senhor está quebrando o laço dos passarinheiros, a minha alma está escapando, etc, etc. Porque é para isso que Deus veio viver em nós. Eu não veio viver em nós para nós termos aflição, para nós termos angústia, termos ansiedade, para que nós tivéssemos tormentos. Não. Jesus veio para que nós tivéssemos paz, um plano de paz para a nossa vida. Isso também é desencadeado através do culto. Né? O culto estar na presença de Deus para contemplar, adorá-lo, para admirá-lo, para dar-lhe razão, para ouvir, para contatá-lo, para falar, para reverenciá-lo, para amá-lo, no Cristo ressuscitado. Então, no culto você precisa tocar em Deus. Precisa pedir também que Deus te toque. A mulher do fluxo hemorrágico, quando Jesus ia para a casa de Jairo, tocou em Jesus. Isso é virtude. Mas a menina, lá a filha de Jairo, estava morta. Ela não tocou em Jesus, mas ele tocou nela. E falou: Talita, por menina, a ti te digo, levanta. E a menina levantou-se. Então, no culto, você precisa estar aberto também para tocar em Deus. Para tocar na glória de Deus, tocar na santidade de Deus, tocar na beleza de Deus, tocar na saúde de Deus, tocar no poder de Deus, tocar na graça de Deus. E você precisa também estar disposto, aberto, para permitir que Deus também toque em você. Para que Deus toque nas suas feridas, nas nossas feridas, para que Deus toque no nosso coração, na nossa dor, para que Deus toque naquilo que é mortal em nós. Nós precisamos, tem pessoas que têm medo que Deus toque nele. Mas Deus precisa tocar em nós. Deus precisa dispensar esse medo para dentro do nosso coração. E nós vamos também adorar o Senhor, falando com Deus, falando palavras, entoando cânticos, pronunciando o nome de Jesus Cristo. Na antiga aliança, a adoração, as pessoas faziam sacrifício de touros e bodes, e carneiros, e ovelhas e pombos. Hoje, esse sacrifício ele foi substituído por frutos de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Quando você fala, ó Senhor Jesus Cristo, esse é um culto que enche o céu e a terra. Ó Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Deus, Tu é o Espírito que vive em mim. Falar essas palavras também são palavras de ordem espiritual, que você engrandece Deus e traz a presença de Deus também para junto de você. E dá razão a Deus. Tem hora que nós estamos com determinadas coisas, determinadas decisões na nossa vida, determinados pressupostos, e quando você entra na presença de Deus, o Senhor Deus fala, não, isso não. E você mesmo já tenha tomado a decisão de fazer aquilo, você então fala ao Senhor. O Jesus, por exemplo, não queria morrer. Jesus no Getsemane. Getsemane foi a última estação de Jesus. Ele não queria morrer. E ele falou, mas todavia seja feita a tua vontade. A minha vontade é não, mas seja feita a tua vontade. Então, qual foi a vontade que prevaleceu? Foi a vontade do Pai. E Deus deu a Jesus um nome, que está sobre todo o nome. Então, tem hora que nós precisamos ter um momento de Getsemane na nossa vida. Um momento que você tem que falar com Deus todas as vezes, que você não quer aquilo, que você não concorda com aquilo, seu coração está determinado a fazer aquilo, mas seja feita a tua vontade. Você tem isso. Um grande ato de adoração. Quando Deus então vem a nós e fala que seja feita a tua vontade, Deus então é glorificado na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que obedecer é maior do que sacrificar. Porque a desobediência é como pecado de feitiçaria, rebelião.
E nós não podemos. Às vezes a pessoa quer adorar a Deus, mas ele é rebelde a Deus, ele não obedece a Deus, às vezes é uma coisa pequena. Não é verdade? Hoje nós estamos dando um testemunho aqui interessante. Nós às vezes precisamos estar de acordo com a vontade do nosso Deus. O culto não se restringe à casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o culto, ele engloba a vida de todo cristão. Ele deve ser um culto pleno e constante a Deus. O nosso viver deve ser a manifestação contínua de um culto solene ao grande eu sou. Você não pode ter uma forma de relação com Deus aqui e uma forma de relação com Deus lá na sua casa, lá na rua, lá no seu serviço, fora dos seus olhos e fora dos seus olhos. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Isso é a luz do mundo. Deus diz assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Deus está dizendo que nós somos criados para manifestá-lo, para expressá-lo. Jesus era uma expressão de Deus. Quando Ele nos regenerou, nós nos tornamos em Cristo a expressão de Deus. Até o pecado de Adão, as pessoas não precisavam subir ao céu para ver Deus. Era olhar para Adão e Eva estava vendo a mais semelhança de Deus. Agora essa imagem que Adão perdeu, ela foi resgatada na minha vida, a sua, através da obra de Jesus. Então a pessoa, para saber quem é Deus, como Deus age, como Deus pensa, não precisa subir no céu não, é só olhar para você. É só você ouvir aquilo que está na sua boca. Porque a nossa vida deve expressar o verdadeiro Deus. E isso deve nos constranger. Isso é a igreja. É a coluna esteira da verdade. Louvado seja Deus. O verdadeiro culto, Deus é o centro. Não o homem. O Senhor é a autoridade suprema, que a tudo governa. O temor, a obediência são os atributos mais relevantes do adorador. Então a pessoa, às vezes, é adorador, mas ele recalcita contra a verdade, ele teima com Deus, ele desobedece a Deus, ele diz uma coisa, ele diz sim para Deus, outra ele diz não. Você pode até não atingir, não conseguir muitas coisas, mas você tem que dar razão para Deus. Você pode ter dificuldade de perdoar uma pessoa, mas você não pode jamais dizer que o perdão não é divino. Fala assim: eu não consigo perdoar, eu não consigo isso, então a palavra diz assim: se eu quiser que verdadeiramente seja levado a efeito, o teu espírito vai trabalhar a minha vida. Enfim, agora às vezes Deus quer alguma coisa de nós sabemos que Deus está certo, mas nós resolvemos ignorar. Isso é rebelião. Então, ao invés de nós termos favor de Deus, nós temos disciplina de Deus. Nós temos um tratamento de Deus. E Deus tem que vir a nós mesmo, que Ele pode negar o seu nome. Aleluia. A religião é zombeteira. Ela é prostituta, é fornicária, é abominável, ela é cheia de blasfêmia. Ela é admirável e espantosa. A religião inverte todos os processos. Você lê o livro do Apocalipse, capítulo 17, você vai ver só que a grande meretriz, a mãe das prostituições, ela está viva, está embriagada. Mas não tem com cachaça aqui, não. É com o sangue dos santos, dos profetas e dos homens de toda a terra. Ela leva os homens também a cometer ações invertidas contra Deus. Por isso que essa blasfêmia, esses pecados que a gente vê tudo aí no mundo, e nós temos que interceder, nós temos que orar, né? Porque o Deus deste século cega o entendimento secreto, para que não nos resplandeça a glória, a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O coração novo e o espírito novo constitui um lugar secreto da verdadeira adoração. A palavra de Deus diz: vos darei espírito novo, coração novo, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então esse espírito novo, esse coração novo, fala da nova criatura, um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. Então todas as coisas que nós somos e todas as coisas que nós realizamos, elas devem simplesmente manifestar a glória de Deus na nossa vida. Deus nos deu um propósito para que Ele seja exaltado e glorificado por meio da nossa vida. É no verdadeiro culto que a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. Êxodo 40, que é uma palavra muito interessante,
Êxodo capítulo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 34 e 35. Vou ler alguns versículos. Diz assim, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O propósito de Deus é encher a sua vida. A Bíblia diz: não sabeis que vós sois o tabernáculo de Deus. E diz que Moisés não podia entrar, porque a glória de Deus, nada pode entrar mais na minha vida nem na sua vida, porque a nossa vida está preenchida com a glória de Deus. Se você está entendendo, porque quando Deus vem a nós, quando nós oferecemos a Deus o verdadeiro culto, Deus não nos enche de coisas, não. Deus nos enche de cimento da sua glória. Isso é que nós estamos tão acostumados com as coisas, você está entendendo? Que quando a Bíblia fala que Moisés não podia entrar no tabernáculo, que a glória de Deus enchia o tabernáculo. Então, nós somos feitos para ser o tabernáculo de Deus. Aqui hoje, nessa canção que o irmão Josué e a irmã Patrícia cantou sobre a Nova Jerusalém, fala sobre isso, né? O tabernáculo de Deus com os homens. Então Deus, Ele veio para preencher a nossa vida. Quando a gente pensa que é algo lá no futuro, toda vez que você agacha, que você prostra, que você assenta, ou que você deita, ou que você mesmo em pé, você está invocando o nome do Senhor, você está chamando por Ele, a glória de Deus vem. A glória de Deus vem sobre a sua vida e enche a sua vida da presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus, ela dissipa todo o mal, ela dissipa todas as trevas, toda dificuldade, entende? E ela traz paz e alegria ao nosso coração. Por exemplo, dizimar e ofertar não é obrigação para que haja isso, para que compre isso, não. É um culto de gratidão, de louvor a Deus. E nós prestamos para o nosso Senhor, porque tudo vem de Deus. Então é um culto de reconhecimento da sustentação da nossa vida. Da sustentação da nossa vida. Então, quem trabalha, Deus sustenta. Quem não trabalha, Deus sustenta também. Sustenta. Mas você deve sempre oferecer a Deus um culto de gratidão pelo sustento, pelo aprovisionamento da sua vida. É no verdadeiro culto que ocorrem as curas, os milagres, as maravilhas. O paralítico Cafarnaum foi curado num culto doméstico. Jesus estava pregando e havia um homem doente e 4 amigos. Resolveram cultuar a Jesus de uma maneira muito estranha. Eles foram lá, furaram o telhado onde Jesus estava, baixaram Jesus. Eu vou ler essa palavra aqui em Mateus 9. Então, às vezes, você tem uma necessidade física, uma enfermidade, um amigo, uma pessoa. Mateus 9, eu vou ler do 1 ao 8 apenas. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Esse alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Veja bem, que aquelas pessoas, eles não pediram Jesus para curar o paralítico. Preste bem atenção aqui, no culto. Às vezes você presta a Deus um culto sem palavra, a sua fé, a sua atitude. Imagina só se uma pessoa que estiver pregando aqui, o camarada entrar com um caixão aqui e botar o caixão aqui diante de mim. Eu falei assim: eu creio que você pode ressuscitar esse cadáver. Eles nem falaram nada, eles trouxeram o paralítico e colocaram o paralítico diante de Jesus. Aquele ato era um ato de profissão de fé, que eles criam que Jesus poderia intervir na vida daquele homem e modificar. Às vezes você pega uma criança, você pega uma pessoa doente, você pega um paralítico, você pega uma pessoa desviada, você pega uma pessoa com problema, você coloca aquela pessoa diante de Jesus.
Você não pega ele 4 pessoas numa maca e leva, não. Você coloca ele mediante a oração, mediante a sua fé. Senhor, eu quero colocar nessa pessoa, essa situação, essa circunstância, em nenhum culto você está prestando a Deus. Então diz que Jesus veio sobre aquele homem, dizer, perdoados são seus pecados. Todo mundo achou que ele blasfemava. Jesus falou, para que vós saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado. Eu pergunto assim, o que é mais difícil de ser? Perdoar os seus pecados ou levanta a tua caminhando? Então levanta caminhando. Então o paralítico levantou, porque Deus foi glorificado, Deus foi honrado por aquelas 5 pessoas, pelo doente que era um necessitado, e por 4 amigos que criam em Jesus. Então todo mundo está entendendo como você presta um culto ali. Aí você quer, Senhor, cura essa pessoa, você até escola o joelho. Mas dentro do seu coração não há um culto de confiança, de fé, que Deus pode fazer aquilo. Aqueles homens, aqueles 4 amigos, eles creram que Deus poderia curar aquele paralítico. Pode falar. Só para, em Lucas 5, que fala a mesma história, só que fala que desceu ele na cama pelo telhado. Amém. Foi um culto, 17. Amém. Foi um culto na cidade de Lida, que o paralítico Enéas foi curado. E houve muitas conversões. Atos 9. 9:35. Vou ler algumas passagens para nos ajudar a cultuar. A cura de Enéas, olha no 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Veja bem, houve outro culto. Esse culto agora foi prestado por Pedro e foi prestado por Enéas. Porque Pedro, pelo Espírito Santo, viu que aquele homem cria em Deus. Viu que aquele homem cria. O Espírito pode dar também a revelação de uma pessoa que tem fé para receber o milagre de Deus. E falou, então, em nome de Jesus, ser curado, levanta. Entendeu? Então, no culto, Enéas não pediu a Deus para curá-lo. Enéas cria que Deus podia curá-lo. E o homem de Deus via, pelo Espírito, que aquele homem cria em Deus. Então, não havia barreira, havia um culto em espírito e em verdade entre o necessitado e entre o ministro da palavra de Deus. E então, o nome de Deus foi glorificado e Enéas estava doente há 8 anos. Pode falar. Isso, aquela da passagem também que está em Lucas, a respeito da mal ressequida, não? Exatamente. Daquele... Jesus falou que ele veio para o meio. Veio para o meio. Entendeu? Que ele não estava ali muitos anos. E de repente Jesus manifestou o seu poder, porque aquele homem cria. Porque ele podia. Mas os outros homens não criam. Ele falou, mas quantos dias você faz? 6 dias para você fazer o bem, vai fazer logo isso. Amém? Louvado seja Deus. Foi num culto fúnebre que Jesus ressuscitou Lázaro. Em João 11, quando as irmãs de Jesus mandaram chamar Jesus, ele demorou 4 dias ainda. Quando ele chegou, elas falaram assim, se meu irmão estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas criam que Jesus poderia impedir que a morte entrasse. Mas ela não tinha entendimento que através de Jesus a morte podia sair. Então, Jesus é aquele que impede a entrada da morte. E Jesus diz, aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E aquele que vive e crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então Jesus é aquele que pode impedir a entrada da morte no lugar, é aquele que tem o poder de fazer a morte sair. Então Jesus queria dar 2 ensinos. E ele foi até a porta do sepulcro. Então as pessoas ficaram vendo o que ele ia fazer. E a Bíblia diz que foram muitos que creram. Então o culto, ele deve expressar também um sentimento de fé. A fé comum que uma vez foi dada aos eleitos. Não existe culto sem fé. Sem fé, hoje acredita que é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele exista e que é galardoador daqueles que buscam louvar o nome do Senhor. Quando nós oferecemos o verdadeiro culto ao Senhor, nós somos capacitados a suportar os sofrimentos e até mesmo o martírio. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu aconselhei a história de Estevão, em Atos 7, do capítulo 1 ao 60, nós podemos ver também o culto que Estevão ofereceu, um culto muito semelhante
a Jesus. Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi a mesma palavra que Jesus, que Estevão usou. Dentro de tuas mãos entrega o Espírito, perdoa, porque eles também não sabem o que fazem. Ele não perdeu a orientação, mesmo estando apedrejado, mesmo estando encurvado, várias aquelas pedradas, a sua carne no corpo, mas o Senhor, ele falou: receba o meu Espírito. Amém? Louvado seja Deus. É no verdadeiro culto que as estéreis tornaram-se alegres mães de filhos. E no verdadeiro culto, somos engravidados pelo Espírito do Senhor. Ana teve a sua madre aberta num culto de oração à porta do templo em Jerusalém. Talvez tinha muitas pessoas lá dentro do templo, não receberam nada. Aquela mulher amargurada de coração, mas oferecendo um culto sincero, falando das suas angústias, das tribulações do seu coração, Deus contemplou aquele culto sincero. Às vezes nós estamos angustiados, mas queremos mostrar para os outros que nós estamos bem. Nós devemos ser honestos com Deus. Se você estiver amargurado, se você estiver angustiado, se você estiver ansioso, se você estiver deprimido, você deve falar com Deus o estado da sua alma. Deve pedir a Deus para vir a você, por meio do Espírito, por meio da palavra, enviar um anjo dele para te libertar, enviar luz, e repreender os demônios. Aquela mulher que estava há quase 20 anos, sofrendo a opressão de Penina. Penina tinha filhos, 10 filhos, ela não tinha igual, e o marido era dela, e um dia ela colocou-se diante de Deus para falar das dores do seu coração. E então Deus, através do profeta Eli, veio a ela, liberou as suas entranhas, e ela tornou-se alegre, mãe de filhos. Sara era estéril, mas aos 90 anos, num culto que Abraão ofereceu a Deus debaixo dos carvalhais de Mamre, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Sara. Amém? Preste bem atenção, às vezes, Deus pode lembrar-se de uma pessoa quando você oferecer um culto verdadeiro. Você tem uma pessoa atormentada pelos demônios, tem uma pessoa oprimida, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa no hospital, tem uma pessoa na cadeia, tem uma pessoa com uma situação difícil, tem uma pessoa com desequilíbrio, tem uma pessoa com a vida conjugal desorganizada. Quando você oferece a Deus um culto verdadeiro, quando você lembra daquela pessoa, às vezes você até nem se lembra, mas você já colocou aquela pessoa diante de Deus, então Deus vem aquela pessoa e destranca, abre as portas, e aquela pessoa então tem resposta. O anjo veio, Abraão ofereceu um culto a Deus, ofereceu manteiga, leite, mandou assar um vitelo para aqueles 3 anos, e Deus então, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Sara. Essa palavra está em Gênesis 8, Gênesis 21. Enquanto Zacarias oferecia um culto ao Senhor, lá no templo de Jerusalém, o anjo de Deus apareceu para Zacarias e trazendo uma notícia do céu. E Isabel, a velha Isabel, sua esposa, ia conceber e dar à luz um filho e que ia chamar-se João. Quantas vezes aquele homem entrou naquele santuário para oferecer um sacrifício a Deus? Mas teve um dia que ele ofereceu um sacrifício, talvez voltado inteiramente para as coisas de Deus. Deus lembrou-se dele e ele então tornou-se o pai do precursor de Jesus. Então nós precisamos estar muito atentos, irmão. Tem muita gente, eles fazem o papel de todas as congregações. Às vezes a mente deles está fugidia, está pensando em tantas coisas, eles não concentram no Senhor. Então eles não podem receber as coisas de Deus. Porque Deus é santo. Amém? É no verdadeiro culto ao Senhor que desce fogo do céu, que tudo é consumado. E a restauração. No culto da dedicação do templo de Jerusalém, quando Salomão orou, diz a palavra que desceu o fogo do céu e a glória de Deus encheu a casa. Salomão estava no meio da oração, diz que desceu o fogo do céu. No dia de Pentecostes, estavam quase 120 pessoas reunidas. De repente veio do céu um som, com vento, de repente encheu toda a casa onde estavam sentados. Foram vistas línguas como um que de fogo, repartidas, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então nós estamos buscando a expectativa também desse sobrenatural de Deus, como nós estivermos cultuando. Você não precisa ver língua de fogo sobre a vida do seu irmão. Você precisa crer que há língua de fogo sobre o seu irmão. Você precisa dizer que o seu irmão está cheio do Espírito Santo, que ele é o tabernáculo de Deus, que ele é o santuário do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos no culto e nós achamos que nós somos pessoas e as pessoas estão passando lá fora.